Hoje é dia de paralisação pelo cumprimento integral do acordo de greve, conforme chamado pela FASUBRA, informe de direção e calendário de lutas, encaminhado em Assembleia Geral da categoria TAI na manhã do dia 25 de fevereiro. O dia 11 de março, hoje, foi tirado como dia de paralisação nacional por cumprimento do acordo de greve e aprovação da LOA 2025. E para marcar esse dia, vamos falar com a coordenação geral da SUFSM. Aqui em nosso estúdio, ao vivo, estão as coordenadoras gerais Natália San Martín e Alessandra Alfaro. E por telefone, a gente está em contato com o coordenador geral Ciro Oliveira. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Thay. Boa tarde, Thay. Boa tarde a todos e a todas que estão nos escutando. Vamos começar, então, a nossa conversa de hoje. Eu vou pedir para que vocês falem um pouquinho, fazendo uma breve análise de conjuntura e sobre a importância do dia de hoje, né? Dia de paralisação nacional, enquanto a gente ainda consegue o contato com o Ciro. Pode ser? Quem de vocês começa? Bom, hoje, então, foi aprovada, né, como a Thay falou, a paralisação nacional pelo cumprimento integral do termo de acordo e também a aprovação da LOA. A questão da aprovação da LOA, ela normalmente, em todos os anos, passa por esse problema que é os deputados não aprovarem ela até o final do ano anterior à sua execução. E isso sempre trouxe muitos problemas, principalmente para os usuários de serviços públicos. Quem utiliza hospitais, quem utiliza farmácia popular, as escolas, tudo que envolva o orçamento público federal, ele é impactado pela falta da aprovação da LOA no ano anterior. Por quê? Quando não há essa aprovação da LOA no ano anterior, o governo pode executar o orçamento na base de 1/12 do orçamento do ano anterior. Só que, como todo mundo sabe, tem a inflação e os preços aumentam. Então, no ano seguinte, né, com essa falta da aprovação, as instituições que dependem do orçamento público não conseguem comprar os mesmos insumos, a questão de luva no hospital universitário, a questão do pagamento das contas. E isso tudo é impactado pela falta da aprovação da LOA. Então, essa luta também tem a ver com a população do Brasil, não apenas com os servidores públicos. Nós que lutamos há muito tempo, né, estamos no sindicato e viemos de uma construção, depois do golpe que teve com a Dilma, a gente sabia que não ia ser fácil quando um partido de esquerda, né, que faz o seu projeto tentando voltar para políticas públicas que foi destruído em 7 anos depois do golpe com Temer e com Bolsonaro, a gente sabia que não ia ser fácil, né? Nosso Congresso tem, que a gente fala muito, baseado na religião, tem o pessoal da agroindústria e do desmatamento, né, junto, porque é a mesma coisa. E eles não estão preocupados com o serviço público, eles querem destruir as políticas públicas. Então, tudo que eles puderem fazer para que esses projetos que estão na LOA, né, que é de investimento no serviço público, eles vão boicotar, eles vão protelar e vão querer sempre desqualificar, né, esses projetos que a gente sabe que há pouco tempo, né, nossa democracia ela é muito nova, né, a gente sabe disso, né. Então, a gente sabe que a nossa conjuntura não é fácil, nunca foi, né, desde quando iniciou as eleições aqui no Brasil e a Constituição nossa também, que aos pouquinhos eles querem estar destruindo também com emendas constitucionais, desqualificando a classe trabalhadora com as emendas constitucionais, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, e também com aquela emenda constitucional que bloqueou por 20 anos, né, congelou para vir dinheiro para o serviço público, né, para a saúde e para a educação, que foi na época do governo Temer. E essas pessoas ainda estão lá, né, e nós mesmos da população votam e não sabem, né, porque infelizmente a direita, a extrema-direita, ela usa de notícias falsas, né, e o pessoal aqui do jornalismo sabe que tem que cuidar bem onde vêm as fontes. E a gente sabe que é uma tática deles, né? Tu falar várias vezes uma mentira até se tornar verdade, né? E isso é ruim porque ele engana a população e a gente não consegue saber em quem votar na hora de nos representar lá, que são os deputados federais, os senadores,
e outros também que fazem parte, né, do Estado, que nos representam, que na verdade não nos representam, né? Eles não votaram até agora, não se mobilizaram e para eles estão nem aí, né? Como a Alessandra falou, não é só, são mais de 40 categorias que estão sendo prejudicadas, né? Que fizeram um acordo ano passado com o governo e que também estão esperando, né, esses investimentos e que prejudica toda a população, né, toda a sociedade. Então a gente sabe que a direita está aí para fazer isso. Eles querem desmanchar as políticas públicas e a gente está vendo isso no mundo inteiro, né? Agora com a vitória lá do Trump nos Estados Unidos, quem escuta o discurso dele, acabando com as políticas de igualdade de gênero, né? Uma coisa que é uma conquista e que aqui a gente tem que estar toda hora lutando para manter dentro do Brasil. Lá ele acabou assim, né, de um dia para a noite, fora outras questões também de investimentos que eles faziam, né, para a sociedade que precisava lá, outros projetos também, ONGs, inclusive com a ONU, né, com a Organização Mundial da Saúde também. Então é bem ruim, assim, bem horrível, na verdade, né, o que está acontecendo, e é isso que querem fazer aqui no Brasil também, né? A gente não pode ser ingênuo, né? Então é uma coisa bem maior. Às vezes a gente aqui discute coisas do nosso mundinho aqui, mas é algo bem mais amplo, né, e que nos atinge, e a LOA faz parte disso, né, a não aprovação da LOA. Todo mundo quer que seja aprovado, porque com certeza vai mudar um pouco, sim, a nossa vida, né, com essas mudanças que tem de investimento, que são propostas de um programa, de uma política progressista, né, democrática dentro do Brasil, e que eles não querem, né. Ciro, está na escuta? A gente está com alguns probleminhas técnicos aqui, então vamos seguir a conversa com a Natália e com a Alessandra, né? A gente teve uma greve no ano passado que ultrapassou os 100 dias. Então, gostaria que vocês fizessem também uma retomada do que foi acordado nessa greve, né? E o que a categoria ainda aguarda, né? O que está programado para esse ano, né? Nas mesas, nos debates que são um pouco mais extensos ainda, né? Bom, então nós tivemos a greve ano passado e dentro do termo de acordo tem algumas coisas que faltou uma melhor descrição no termo de acordo, né? O termo de acordo, ele é um contrato entre o governo e as entidades sindicais. E como contrato, a gente deveria, né, ter elaborado cláusulas mais melhor descritas. Como não aconteceu isso, algumas coisas ficam pendentes de uma melhor organização e dependendo muito da vontade ou não do governo de implementar algumas medidas. Por exemplo, a questão do reposicionamento dos aposentados é um desses fatos que, para quem estava na mudança do PUCRSE para o PCCETAI, venham sendo... que a FASUBRA luta por isso, pelo reposicionamento desde 2005, então, né, há mais de 20 anos, no caso, fez 20 anos esse ano. Então, ali também, novamente, ficou a questão da viabilidade, a questão do período de adesão, uma possibilidade de adesão para quem ainda está no PUCRSE. São poucas pessoas hoje que ainda estão no PUCRSE e, então, a questão da análise do impacto financeiro, ele é praticamente irrisório, não existe esse impacto, não é um impacto considerável que impacte nas finanças públicas, né? E tudo fica nessa pendência pela falta de melhor descrição das cláusulas desse contrato que foi feito entre as entidades sindicais e o governo no ano passado. Outras coisas também não estavam no nosso termo de acordo. Por exemplo, de que forma é o RSC? Está lá, o RSC será implementado na carreira dos técnicos administrativos a partir de abril de 2026. Nós conhecemos o RSC que tem na carreira dos professores de BTT, mas, de fato, nós não sabemos se é o mesmo RSC que vai ser implementado para a carreira dos técnicos. Então, faltou também ter essa descrição lá no termo de acordo, fazendo com que hoje, né, no final do ano passado, a FASUBRA fez várias plenárias de avaliação, depois outras plenárias para o RSC e outras questões no nosso termo de acordo no ano passado, e foi, então, na última, que foi no início de dezembro, solicitada a prorrogação do termo de acordo para a questão do RSC, que são a questão dos critérios, pontuações, enfim, coisas mais específicas que isso não precisaria estar no termo de acordo. Mas
o que a Fazubra fez, isso é uma crítica que eu faço, né, nós coletivos Vamos à Luta fazemos, é a Fazubra, na próxima reunião que teve ali, posterior à plenária, com o governo, que o governo solicitou a prorrogação, a Fazubra aceitou a prorrogação, só que não foi isso acordado pela plenária. Então, há um descompasso entre o que a categoria espera que aconteça e o que a Fazubra está fazendo e o que o governo quer fazer. Então, são vários pontos que a gente ainda tem para construir até a total implementação do nosso termo de acordo. Bom, esse do RSC, acho que eu vou deixar o Ciro falar, né? Conseguimos contato com o Ciro? Só preciso do retorno dele. Ciro, Oi. Gostaria que tu iniciasse, então, fazendo uma breve análise de conjuntura, rapidamente, e falando sobre a importância do dia dessa paralisação. Tá ótimo. Então, boa tarde, Thay, boa tarde a Alessandra, boa tarde a Natália, em especial boa tarde aí para os nossos colegas técnico-administrativos que nos ouvem, né, técnico-administrativas. Primeiro, gostaria de agradecer aí a Tainara, o pessoal da rádio, por tentar esse contato via ligação. A gente sabe que é mais complicado, é melhor estar presente no estúdio, né? Mas como eu tenho compromisso, agora tenho uma consulta no dentista no começo da tarde, eu não consegui estar presente aí. Quanto à questão da conjuntura, né? Começando da greve do ano passado, como a gente já comentou outras vezes aí no programa, a nossa greve do ano passado foi uma greve bastante forte, que nós tivemos as maiores conquistas dos últimos anos, da última década, né, nessa greve, e agora a gente chega no momento de implementação dessas conquistas, né? A gente precisa que o que foi conquistado ele venha a ser colocado em prática, né? E a medida provisória que saiu do ano passado, ela tem várias lacunas, vários problemas, né, em relação ao que a gente acordou, o que a gente conquistou durante a greve, e a Fazubra já está trabalhando para suprir esses problemas, essas lacunas, né? Mas ainda falta muita coisa, na verdade falta tudo para ser implementado, né? E o passo mais fundamental para isso é a aprovação da LOA, né? Para a gente garantir o básico, que seria o nosso reajuste salarial, também os avanços que a gente conseguiu na carreira, né? Os básicos ali, pelo menos STEP, né? Esse tipo de coisa. A melhoria ali da diferença entre os níveis A, B, C e D em relação ao E. Mas, infelizmente, a gente tem esse jogo, essa queda de braço, né, na política brasileira. O governo já demorou bastante para fazer a medida provisória, só saiu no último dia do ano, né, no finalzinho do ano. O Congresso Nacional a gente sabia que seria bastante complicado, como já foi colocado aí. A gente tem uma grande parte do Congresso, conhecido como o Centrão, sem falar na extrema-direita, né, mas o Centrão, que tem um interesse, basicamente, o seu interesse como interesse, né, quer controlar o país. Há uma tentativa de substituir o presidencialismo pelo parlamentarismo para que esse Centrão tenha cada vez mais poderes. Essas pessoas do Centrão não têm nenhum compromisso com a sociedade brasileira, têm compromisso com os seus interesses, né? E desde que ali o orçamento secreto foi vetado pelo ministro Flávio Dino, pelo Supremo Tribunal Federal, o Centrão gravou as votações, né? E a gente sabia que seria muito difícil de sair essa votação da LOA no tempo adequado, que seria até o final do ano passado. Fim do ano passado a gente sabia que demoraria bastante esse ano, uma vez que primeiro havia o recesso parlamentar, depois a gente sabe que o Congresso só realmente começa a conversar, a dialogar depois do Carnaval, né? E o preço das coisas subindo, a gente esperando essa reposição, mesmo sabendo que ela é retroativa a janeiro, a gente está precisando desses valores, e essa queda de braço se estendeu até agora. A gente esperava que fosse votada hoje, no caso, fosse votada a lei orçamentária anual, para entrar já na folha de abril. Não vai ser votado, vai ficar para a semana que vem, né? O que se espera é que se vote entre 17 e 20, semana que vem, a lei orçamentária. E o momento que a gente tem é um momento de luta mesmo, realmente, um momento de mobilização. No dia de hoje temos paralisação em boa parte das universidades do Brasil, para pressionar o Congresso Nacional. Me parece que agora realmente a votação vai acontecer, uma vez que o ministro Flávio Dino condicionou a liberação das emendas parlamentares à votação da LOA, e como esse é o principal interesse dos parlamentares, montar os seus currais eleitorais, Brasil afora, né, me parece que agora finalmente vai ser essa votação, mas infelizmente o nosso reajuste deve ficar somente para maio, realmente só entrar a partir de maio, e então
o que a gente tem que fazer é continuar vigilante, continuar acompanhando e cobrar principalmente do governo, né, que para além dessa questão do Congresso, que é uma pauta bem pontual para hoje, que a gente pressionar o Congresso para aprovar a lei orçamentária, que a gente continue pressionando o governo para a implementação total do que foi acordado na greve do ano passado, né. Questões como, por exemplo, como já foi tocado pelas gurias da RSC, questões das 30 horas para todos os servidores, né, sem diminuição de salários, são pautas que são históricas, muito importantes para nós e que a gente precisa realmente que elas venham a ser implementadas. Além das questões dos aposentados, né, a questão do reposicionamento, a questão do pessoal que estava no CUCRES vir para o PCCTAI, né, que a gente realmente consiga ter esses avanços que a gente conseguiu na greve implementados na nossa carreira. Então, dia de luta hoje, a gente conclama mais uma vez a nossa categoria para que se some sempre nas atividades que o sindicato promove, envolvendo a nossa luta, a nossa mobilização, porque a gente somente como categoria unida a gente vai conseguir ter o crescimento e ter as nossas pautas alcançadas realmente no nosso cotidiano. Certo, o Ciro mencionou um importante ponto, né? A galera estava esperando que hoje fosse finalmente a votação da LOA, né? E parece, o que se tem de notícia é que não vai ser, né? O relator afirmou que estava previsto para o dia 17, daí agora já temos data, Natália, sabe nos dizer? Olha, quando viemos eles vão trazer outra data, né? Eu acho que é por isso que nós tiramos esse dia, né, de luta, porque essa foi a primeira data, né, que inclusive foi a ministra a ministra da Gestão e Inovação, né, que disse que ia ser dia 11, daí poderia talvez entrar na folha, né, de pagamento logo agora, né, em abril. Mas como a gente já está vendo notícias aí, né, não vai ser aprovado, né, só depois do meio do mês mesmo, assim. Então, por isso que nós tiramos, né, esse dia e com certeza vamos manter um calendário de lutas, né, porque como a Alessandra falou, teve alguns pontos que foram colocados no termo de acordo ou não ficaram bem nítidos e que teria que ser construído, né, com as reuniões que tem os GTs de trabalho lá, junto com o MEC e com a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, para definir algumas questões. E isso não foi feito ainda, né? Isso também é um problema, né? Então a gente vai ter que exigir que essas mesas elas se mantenham, que seja feita essa construção, inclusive para que a gente não chegue no final do ano e a gente não tenha construído os critérios e as pontuações do RSC, né? Que está no termo de acordo, que vai ser feito em 2026, né? Então isso já é uma coisa para a gente estar atento para se manter numa mobilização, né? Junto com a categoria. E se tiver que ir para Brasília, agora vai ter a plenária também, vai ser discutido com certeza tudo isso que está acontecendo, de que forma que nós vamos se organizar, né, com isso, para que a gente não perca muitas coisas que foram acordadas, né, e é bem grave, entendeu, na verdade isso. A FASUBRA está tentando, né, que essas reuniões se mantenham, só que a gente também tem que esperar do governo, né, o retorno, né, não tem como a gente fazer uma reunião sozinha. Certo. Além da paralisação, gente, a gente teve uma caravana, né, que também foi aprovada no dia de hoje, na última Assembleia. E os caravaneiros e caravaneiras da SUFISM já estão em Brasília e hoje pela manhã eles estiveram em uma atividade no aeroporto e também no auditório da Câmara dos Deputados, onde aconteceu uma audiência pública sobre o RJU, o Regime Jurídico Único, né, promovida pela Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. A gente tem alguns minutinhos finais, mas esse é um tema que vai render muito assunto ainda. Inclusive o advogado Everton Padilha, da Wagner Advogados Associados, vai estar falando amanhã aqui no programa sobre isso. Mas esse é um tema também super importante na vida dos servidores e das servidoras, né? Então, é uma coisa para a gente ficar atento também, né? Então, gostaria que vocês comentassem sobre. Sim, é bem importante. Eu queria falar sobre... Eu estava num evento agora de manhã e não tem muito a ver com a questão da nossa paralisação, mas eu acho importante a gente falar de toda forma e peço até que a SUFISM depois veja isso, que é a questão do reconhecimento dos notórios saberes aqui na universidade. É um projeto que já existe há pelo menos 15 anos na UNB. E agora eu estava saindo de lá e sobre esse reconhecimento dos saberes populares, saberes tradicionais, que são passados, né, pela oralidade, principalmente. Bom, mas quanto à questão do orçamento e do que nós esperamos agora para os próximos passos, né? Como a Natália falou, nós
a Fazubra prorrogou, né, então, em acordo lá com o governo, o termo de acordo por mais 120 dias. É para sair até esse período os critérios, enfim, pontuações do RCC, outras questões do termo de acordo. Já para esse mês, final do mês, a Fazubra tem uma reunião lá no MGI para tratar desses assuntos que estão pendentes do termo de acordo. Mas a gente precisa lembrar que a MP, que saiu no final do ano passado e reestruturou a nossa carreira, assim como todas as outras 40 carreiras que fizeram acordo no passado, ainda, além dessa MP ter que ser, já entrou, né, no período que o Congresso precisa avaliar obrigatoriamente, mas também tem que sair uma nova lei para reestruturar a nossa carreira e incluir o RCC, porque na MP do final do ano passado não está a questão do RCC e nem a questão do reajuste para o ano que vem. Então, vai ter que sair uma nova lei para reestruturar o PCCTAI para o ano que vem. Também, além dessa questão que nós ainda esperamos que saia e aí que não precise passar por todo esse tormento para o ano que vem esperar a aprovação da LOA, isso porque o ano que vem o reajuste vai ser lá no mês de maio, se não me engano, agora não tenho bem certo o mês, mas como esse ano foi a partir de 1º de janeiro, tem a dependência da aprovação da LOA. E isso, o fato da aprovação do nosso reajuste ser a partir de 1º de janeiro é importante para nós, né? Às vezes a gente trabalha aqui na universidade, está sempre envolvida com a questão do orçamento público e não percebe que os insumos, os pagamentos dos bolsistas, tudo envolve a aprovação da LOA. E é a primeira vez, pelo menos que eu me lembro, que o nosso reajuste depende da aprovação da LOA, porque normalmente nos outros anos é mais em abril, maio, outros meses que já tem a LOA aprovada. Então, e também lembro que o ano passado, né, os nossos aposentados ficaram sem reajuste, ficaram com 0%, estão com 0% até agora. E se a lei for aprovada na próxima semana, vai vir para a folha de abril, que a gente recebe em maio. E aí vai ter ainda o impacto do imposto de renda. E lembrando que o reajuste dos 9% vai vir relativamente a início de janeiro, mas aquelas questões de aceleração, a questão de outras questões, do incentivo à qualificação, dependem ainda da PROGEP fazer a análise e encaminhar para o MG. Então, outras coisas ainda vão ficar para mais adiante, para mais para o meio do ano. Então, Natália, para finalizar... Eu acho que é importante nós mantermos a mobilização, a gente está sabendo o que está acontecendo, da importância que é quem a gente vota para nos representar lá no Congresso, que eu espero que agora o pessoal aprenda que realmente eles coordenam e mandam na nossa vida. Quem está lá, eles que determinam tudo, e a gente está sentindo isso na pele, mesmo toda a nossa mobilização no passado. Então, eu acho que é isso, a gente tem que manter a nossa união, né? Ver agora o que a Fazubra vai estar orientando nessa plenária, né? Vai ter extrema importância essa plenária que vai ter agora. Vamos ver o que os nossos delegados vão nos trazer de lá. E a gente vai continuar vigilante, né? Que essa é a nossa função. Então, enquanto sindicato, né? Então, eu acredito que a gente vai se reunir, vai ter outros debates também aqui na universidade com a CISC, Comissão Interna de Supervisão de Carreira, bem como a Alessandra falou, ela está envolvida junto com a PROGEP para quando vier a aprovação da LOA, já está tudo encaminhado para a CEPAG fazer o que tem que fazer da parte dela, que vai ser aqui, né, para vir os pagamentos o mais rápido possível da aceleração, a questão do IQ direto agora, que é para todos, a questão também que é bem importante, que tem um problema muito com quem é da classe A, B e C, né, principalmente quando vai pedir afastamento para mestrado e doutorado, que tinha que ter ligação direta com o que tu tem que, né, estudar, enfim. E agora não tem isso, né? Então a gente tem que tomar o cuidado, e a CIS também, a gente tá toda hora, vai ter reunião com a CIS, hoje de tarde, né? Amanhã de tarde, então acredito que também pra gente alinhar tudo isso, que quando for aprovada a LOA, para nós aqui, nosso trabalho aqui, a gente tá fazendo, né? Isso é importante a categoria saber. Perfeito. A gente agradece a participação de vocês aqui. A gente sabe que é um assunto que rende, dá para chamar também em outros momentos, né? Mas agora, então, a gente fica no aguardo dessa aprovação da LOA. O pessoal de Brasília, né, os caravaneiros e as caravaneiras devem retornar hoje já, no final das atividades. Então, também vão trazer alguns repasses do que aconteceu em Brasília, né?
Então, a gente agradece. E os nossos delegados permanecem até o dia 20 lá em Brasília também. Perfeito. A gente tem a plenária em seguida, que vai discutir bastante desses pontos. Então, o assunto vai render esse mês. Perfeito. Então, a gente agradece a participação de vocês aqui no Espaço Sindical. A gente esteve aqui com a participação das coordenadoras gerais da SUFSM, Alessandra Alfaro, Natália San Martin, e também com a presença por telefone, né, do coordenador geral Ciro Oliveira, fazendo uma breve análise da conjuntura e comentando sobre esse 11 de março, dia de paralisação nacional. Lembrando que, para quem aderiu à paralisação do dia de hoje, o plano de recuperação de atividades e também o ofício que informou a reitoria sobre a paralisação podem ser conferidos em nosso site, asufsm.com.br.